Olá, Mia. Olá, Pedro. E olá, Rui. Olá, Pedro. Olá, Mia. Hoje temos aqui o enorme prazer de ter connosco o grande Rui Zinck. O Rui ainda não sabe, mas o Rui é um dos meus ídolos de adolescência. Isso faz de mim o quê? Velho? Não sei que, não sei, assim, adolescência tardia, mas assim nos meus tempos de faculdade eu acho que, se eu bem me recordo, coincidiu ali com a Noite da Má Língua. Talvez, mas já foi há 25 anos. Pois, exatamente. Foi assim, eu lembro-me foi um programa na altura muito disruptivo. Sim, quer dizer, há um provérbio que eu gosto muito, que é: quem sabe se a sopa está boa, não é quem a faz, é quem a come. Certo. E eu ouvi isto num programa sobre racismo, que é um problema que não existe em Portugal, e havia 3 homens brancos, sábios, homens brancos, heterossexuais, portugueses desde há 23 gerações, a discutirem durante 2 horas e meia na SIC, na altura, nos anos 90, se havia ou não havia racismo em Portugal. Eu até posso dizer o nome deles, não sei se é deselegância. Então era vamos chamar Sir, que fica mais nobre, porque eram senadores. É o Sir Pacheco Pereira, o Sir António Barreto, monitorados pelo Sir Miguel Sousa Tavares. Portanto, 3 super-homens portugueses. E durante 2 horas e meia eles discutiram se havia ou não racismo em Portugal. Chegaram à conclusão que não havia. Aliás, não há sexismo em Portugal. Ninguém me assobiou ou lançou um piropo na rua. O que é a prova? A minha experiência é absoluta nisto, como pelos vistos a experiência daqueles 3 totós. E o engraçado é que no fim eles, aquelas coisas típicas da televisão, havia lá umas pessoas na plateia e perguntaram: bom, já não temos tempo, mas já agora o que é que acharam? Concordam com as conclusões? Gostaram? Não sei quantos? E você, Fernando K., que é da Associação Guineense em Portugal. E o Fernando K. disse então, isto já foi há quase 30 anos, disse então isto: bom, eu gostei muito de vos ouvir, mas sabem, na minha terra há um provérbio que diz: quem sabe se a sopa está boa, não é quem a faz, é quem a come. Pausa, e disse: sim, filhos, há racismo em Portugal. E neste caso é a mesma coisa, que é muito bom para mim, repara as voltas que eu dou para falar, mas isto é um vício meu. É muito bom para mim ter noção hoje, e é bom para a Rita Blanco, é bom para o Manuel Serrão, é bom para o Miguel Seixas Cardoso, para a Júlia, é bom para todos nós sentirmos que, se calhar, fizemos uma coisa bem na vida. E foi aquele programa disruptivo, como tu disseste, pouco usual, sempre copiado, mas nunca igualado. Porque tem a ver com o seu tempo e naquele tempo, portanto, um bocadinho quebrar barreiras, ser mais próximo assim do momento em que não se fala, portanto o programa disruptivo, e para nós é um orgulho. Mas nós na altura não tínhamos consciência de que estávamos a fazer uma coisa histórica que ia influenciar a adolescência de várias pessoas. Estávamos apenas a fazer uma coisa que nos divertia, e sem querer não estávamos a ter consciência de que estávamos a fazer uma coisa muito democrática, que é tratar toda a gente por tu, e tratar por igual, com o mesmo respeito, o presidente e a pessoa que está na portaria, e com o mesmo desrespeito a pessoa que está na portaria e o presidente. E hoje em dia não é tão óbvio isso. Mas eu estava a pensar, eu estava a ouvir isso porque isso para mim ressoa imenso, não é? Vindo de uma cultura bastante diferente da portuguesa, uma cultura muito mais informal, onde existe esse trato por tu e esse igual valor entre o presidente e o senhor na portaria. Isso continua a haver mais distância aqui em Portugal, não? É por uma razão muito simples que vocês estudaram, que é: as datas históricas marcam uma mudança dominante. Por exemplo, a partir do dia 26 de abril de 74 passou a haver democracia em Portugal e liberdade e igualdade. Mas os valores, os costumes, as coisas espirituais, as ideias, as formas de estar, essas passam no tempo. Nós hoje em dia ainda somos um bocadinho medievais. Ainda temos na nossa linguagem cotidiana, quando usamos o telemóvel, tecnologia, mais para a frente é que se não há, nós continuamos a usar expressões que vêm da Idade Média ou vêm mesmo da Idade da Pedra.
Sim. Quando eu digo à minha mulher, pá, se tu fosses não sei o quê, eu estou a fazer aquilo que fazia o homem da Idade da Pedra, o Fred Flintstone, para a Vilma. E muitas vezes, quando eu insulto, quando eu digo Oxalá, eu estou a citar o nosso passado árabe, muçulmano, estou a dizer Inshallah. Quando nós dizemos valha-me Deus, quando nós citamos quando eu digo epá, eu não sei como resolver este problema e agora, como é que eu vou descalçar esta bota? O descalçar esta bota chegou à cultura portuguesa, salvo erro, mais ou menos no século XIII, e terá sido um rabino que foi levado a um conde importante e esse senhor conde, no momento de humilhação, disse: tira-me aqui o sapato, vá lá, era uma humilhação, e o rabino disse assim alto: epá, e agora como é que eu vou descalçar esta bota? E hoje em dia, mesmo as pessoas que são antissemitas em Portugal têm na expressão, no seu, dizem sem dar conta, esta expressão talmúdica, tal como as pessoas que não são racistas, nem têm preconceitos com outras religiões ou grupos, dizem também sem querer. O politicamente correto não inventou nada, dizem sem querer alarvidades como meninos rabinos, não sejas stomítico, não faças judiarias. Sim. A nossa ancestralidade está tudo cá. Está tudo cá. E pronto, e não há nada a fazer. E por isso é que, voltando a fechar o fecho eclair do pensamento, por isso é que o tratamento por tu, o tratar todos os cidadãos para igual, o princípio da cidadania, está cá. Portugal é um país democrático de direito e é uma democracia saudável, uma das mais saudáveis no mundo. Aliás, neste momento está no top 10, não por nós termos subido no ranking, mas porque houve muitos países que desceram no ranking. Muito, exato. Mas o sonho da democracia é ser natural como respirar. E tu, Mia, nasceste num país democrático e nós não. Quer dizer, o Pedro mais ou menos, eu não de todo, mas o Pedro ainda é herdeiro, nós ainda somos herdeiros de um mundo. Quer dizer, o pensamento pequenino, o pensamento do respeitinho, a hierarquia, a ideia de que há pessoas que só pelo modo como falam se nota mesmo logo que são de casta inferior, isso ainda existe. E essa casta inferior pode ser tanto de classe social, ter dinheiro, como pode ser regional. Muitas vezes um líder do Porto, quando chega a Lisboa, se quer vingar em Lisboa, perde o sotaque. Eu posso dar um exemplo de um líder da canção, Sérgio Godinho, é do Porto e perdeu o sotaque com o tempo. Se quer ser locutor, perde, é a primeira coisa que faz. E da mesma forma, um jovem sem dinheiro, se quer começar a dar-se com pessoas supostamente da alta, ganha o sotaque de tia de Cascais e começa a dizer coisas de linguagem. Eu tive uma experiência uma vez, a primeira vez que eu fui à SIC para a má língua, estava uma senhora na portaria, porque a SIC era tão chique naquele momento, no início, que até a pessoa que estava na portaria era prima de Balsemão, ou coisa parecida. Portanto, era uma senhora platinada, e quando ela me viu chegar com este meu ar, na altura tinha um ar mais assim um ar de rapaz do campo, um ar musculado, um ar de rapaz que carrega pianos, ela olhou para mim e imediatamente disse: é pela outra porta. E depois, quando andavam, eu entrei, e depois disseram: Rui, andamos à sua procura, venha para o programa, por favor, você é o convidado de honra. Fiquei 2 anos e meio. E eu disse: não, mas havia ali uma tia de Cascais. Eu também fui preconceituoso. E depois ficámos amigos. Ela soube que eu tinha chamado tia de Cascais. Eu soube, porque ele foi lá à minha frente, que ela tinha chamado rapaz das cobranças difíceis, mas ficámos amigos. Esses preconceitos que estão presentes na linguagem e que muitos deles não são, nós nem sequer os conseguimos ver, quanto mais examiná-los. Eu aprendi muito sobre isto a ler o teu último livro, Rui, o Manual do Bom Fascista, que é um livro que em parte me fez relembrar
alguns desses momentos de há 25 anos atrás na Noite da Má Língua e que nós recentemente tivemos uma conversa sobre isto aqui no podcast, sobre o ser fascista. E eu, na altura, partilhei com a Mia que eu observo aqui um paradoxo que gostava de te apresentar o paradoxo e ver se ele faz sentido, que as pessoas menos fascistas são aquelas pessoas que, por serem mais conscientes, mais facilmente são capazes de dizer, às vezes, se calhar eu sou um bocadinho fascista, ou às vezes, se calhar eu tenho aqui um sexismo, ou um racismo, ou uma xenofobia que ainda está aqui, qualquer coisa. E, curiosamente, as pessoas que são realmente fascistas raramente conseguem ver isso. É um paradoxo. Tu acabaste de me estragar o negócio. Quer dizer, eu tenho um livro para vender e tu contaste o fim. Porque tu disseste, aliás, isto, repara, muitas vezes uma pessoa quando escreve um livro está a dizer de forma diferente, à sua maneira, aquilo que outras pessoas dizem. Portanto, aqui isto pode ser desmontado como é quase bom senso. Desmontado, vou fazer homenagem à Mia, tipo IKEA. E o que acontece aí? Tu sabes isso, que é no outro dia li uma frase também engraçada, aquelas coisas que aparecem por WhatsApp ou pelas redes sociais que os amigos enviam para rir e que muitas vezes fazem rir, outras vezes fazem festas. É um amigo a dizer, olha, lembrei-me de ti, acho que tu vais achar piada a isto, não é? Espero que vocês digam aos vossos amigos, olha, li o Manual para um Fascista e é a tua cara chapada. Já dissemos a muito. mas então era mais ou menos isto, que é o tonto acha que sabe muito, o sábio o sábio acha que sabe pouco, o filósofo acha que não sabe nada, e o burro sabe tudo. Portanto, tem essa tradução que é o fascismo, aquilo que eu chamo de fascismo, ou encolhimento da alma, se nós quisermos, mas isso não vendia tanto. Se fosse Manual do Encolhimento da Alma, ou Manual do Totó, sem consciência de si mesmo, e que depois faz as asneiras que critica nos outros, não é? A história do engarrafamento. Aquelas pessoas que dizem, chatice, pá, isto é só condutores domingo, decidiu toda a gente vir à praia ao domingo. Tal como eu. Não, ele exclui-se sempre. E as pessoas não percebem que não estão no engarrafamento, são um engarrafamento. Portanto, isto é um dos princípios mais básicos e engraçados do Zen, que eu gosto muito. E então acontece aqui é isso, é que quando uma pessoa aponta o dedo, diz, agora há cada vez mais fascistas, há cada vez mais tipos com um péssimo aspecto e não sei quantos, eu sei quem eles são, essa pessoa naquele momento está-se a atrair. É um pouco como um dia, se vocês se divorciarem, quer dizer, eu dou o conselho aos dois, portanto assim não há coisa, mas portanto digo-te, Pedro, tu um dia em que fazes a divórcio não vais para o tribunal dizer, sou doutor juiz, você não sabe as coisas horríveis que ela faz e você tem feito algumas, eu não sou um jantinho, o mesmo, está bem? Quer dizer, tu consegues fazer isso mais naturalmente porque tu tens mesmo razão, portanto digo desde já. Mas o que acontece aqui é isto, é que o apontar o dedo aos defeitos do outro é o primeiro passo para esse encolhimento da alma, esse encolhimento existencial, como um balão que fica murcho, para virar a que chamo fascismo. É o primeiro passo. E é o que é mais perigoso, porque, e isto é preciso lembrar-nos, não há um gene fascista, ou seja, é muito fácil quando a pessoa não gosta de alemães começar logo a passar para os nazis, mas a verdade é que não há no povo alemão um gene do fascismo, senão também haveria um gene do fascismo no povo português, porque tivemos o recorde do século XX. Portanto, não é assim que funciona. São condições da sociedade e é uma espécie de cultura coletiva que se forma, um consciente coletivo, se nós quisermos. E já sabemos que há circunstâncias em que as pessoas viram assim. Se nós tivermos 3 dias sem beber água, os 3 a caminhar no deserto, vamos começar a ficar cansados e fartos dos outros. Portanto, isto são as circunstâncias. Nós não somos só as circunstâncias, mas
é muito estúpido pensarmos que não somos também as circunstâncias. Certo. Portanto, é sempre muito bom. Nós estamos a ter esta conversa afável porque nós estamos confortáveis. Podemos comprar a roupa que temos vestida. Agora, o Joker do Batman tem razão. Basta um pequeno empurrão para virarmos todos bárbaros. E se o fascismo chegar a Portugal, como chegou já ao Brasil, como chegou à Hungria, como chegou aos Estados Unidos, nos anos recentes, não vai chegar porque há extraterrestres a tomarem conta do nosso maravilhoso corpo democrático. Não, porque nós, pessoas que nos achamos boas, e que votamos no leque dos partidos, no leque dos partidos com assento à Assembleia, votamos CDS, todos os partidos legais, votamos PC, todos nós podemos, se pisado o botão, virarmos aquilo. E há um fascismo político coletivo que teve momentos históricos em que se consagrou, que é um fascínio pela autoridade, um grande apetite por pertencer a polícias políticas, o prazer da denúncia. Isto aconteceu no Irão depois da Revolução do Shah, contra o Shah, foi um fartar vilanagem a vingança de quem estava em baixo contra quem estava em cima. É muito isso. Que está sempre presente. Está sempre presente. De ruptura, não é? E a nível individual também. E para mim, o fascista, como tu deves ter visto, sobretudo no capítulo Stephen King, o fascista também é um fascista a nível individual. Nós vemos isso na violência doméstica, que é o Salazar dizia que a família era um centro, portanto era um centro de poder, e que havia um pequeno Salazar em casa que era o chefe da família. E cá está, esse pequeno chefe da família, segundo o Salazar, era bonacheirão, não é? A ditadura portuguesa dizia que o pai, o grande líder, era o pai da família, o pai da nação, pequeno pai do povo. O Stalin também teve o mesmo, o Hitler teve o mesmo. Portanto, em todo lado há sempre essa ideia da figura paternal. No Brasil agora falam muito do mito. É sempre a ideia de que aquela pessoa está lá para nos fazer bem. E em casa, o autoritarismo brutal do pai frustrado, do homem frustrado, que reclama para si todos os direitos e depois maltrata, eventualmente até mata a mulher, é para mim uma forma de fascismo. Eu vejo muito isso. Eu acho que é fascismo na parentalidade também, na forma que os pais exercem a parentalidade. Nós estávamos a falar sobre a diferença entre a autoridade e autoritarismo. Por exemplo, nós três temos, por razões profissionais, que ter alguma autoridade. Certo. Eu sou professor há 37 anos e é preciso ter alguma autoridade. E mesmo quando faço um livro, eu faço com a autoria. Portanto, a noção de autor, auctoritas, em latim, a noção de autoridade está presente. Eu sou um agente da autoridade, eu fui professor no liceu. Quer dizer, no tempo em que ser professor no liceu era mais complicado e perigoso do que ir fazer um safari de mãos nuas numa selva africana. Quer dizer, portanto, antes enfrentar leões do que enfrentar os alunos do liceu naquele tempo. Mas a autoridade que uma pessoa tem que ter tem a ver com a função. E tem a ver com o exercício de um papel que tem por fim mesmo ajudar os outros. Não é bem aquela coisa do eu estou apenas a servir, hipócrita, muito parecido com o que dizem os cantores pop quando vêm a Lisboa e dizem Hello Madrid, I love you. Não é uma ilusão de tratamento individual, é real. Quer dizer, um professor, por definição, tem que servir como um enfermeiro. E nós vemos o fascismo a entrar nos hospitais, a entrar nos escritórios de advogados, a entrar na política, a entrar no ensino, quando nós vemos essas pessoas, em vez de usarem o poder que têm, porque faz parte, o poder que têm, a farda que têm, para exercer o bem, para servir os outros, a usam para se servir. Quando um polícia descobre-se que trafica droga, em vez de prender os traficantes, ele próprio é traficante, esse polícia está a desautorizar a farda muito mais do que uns tipos de manifestação que digam abaixo a bófia. Quem se desautoriza é sempre o próprio. E portanto, o que acontece no ensino é simplesmente isso, é que como ter autoridade sem ser autoritário, como exercer a força se necessário, sem a estarmos a exercer o nosso benefício.
Há uns tempos, uma amiga minha, com os mesmos anos de experiência, para que é que eu estou a mentir? Uma ex-namorada, mas que agora é avó, e portanto nós estávamos a falar e ela estava a dizer, pois, o poder leva sempre ao seu abuso, não é? Como é que é a expressão? É mais ou menos essa. O poder tem sempre, o poder implica sempre o abuso. E eu perguntei-lhe, filha, tu dás aulas há quantos anos? Ela, dou aulas há 35 anos. Alguma vez, responde-me, alguma vez tu prejudicaste um aluno porque não gostavas dele? Alguma vez para te vingares do pai ou da mãe ou qualquer coisa lhe deste uma nota negativa? Alguma vez fizeste de propósito para maltratar um aluno atrás de ti, não sei quantos? E ela respondeu, não. Então, nem toda a autoridade implica o seu abuso. Nem todo o poder implica abuso de poder. Eu peço imensa desculpa, mas eu pensava que tinha desligado isto. E de facto desliguei isto. O que acontece é que eu desliguei sem querer fechou-se, porque estava com modo de avião. Não sei se... Não, é só para mostrar que estava em modo de avião. Para mostrar aqui aos espectadores do podcast que está aqui um aviãozinho pequenino, vocês são testemunhas. Há um aviãozinho. Apagou-se, não, é que eu fiquei cheio de vergonha com este barulho. Mas pronto, ok. Agora é que sim. Agora já foi mais com a avião. Isto não são atos falhados. É que eu venho há bocado a falar ao Pedro que eu tenho um problema com a autoridade. Podemos falar aqui do que estava a falar? Sim. Então o problema com a autoridade é este. Quando eu falo, eu tenho um problema com a autoridade, tanto que neste momento houve isto, que é quase cómico. Portanto, nós temos que tirar o benefício. Isto é a prova que este podcast está a ser gravado ao vivo. É porque agora só faltava cortar os dedos. Porque já vem em um par. Sim, mas pronto, mas não faz mal. Mas acontece é que se fosse com vinho era alegria, assim com água, o que é? É tristeza, mas pronto. Não sei se isto são atos falhados, mas a minha experiência diz-me sempre, não sei se é a vossa, que é quando algo acontece, lida com isso. Certo. E isso é que eu chamo de inteligência, que é o oposto do fascismo, que é a nossa capacidade de adaptação, que não tem a ver com o QI ou com a cultura, tem a ver com uma pessoa saber se rir do que acontece. E o nosso teste nós passamos, na verdade o vosso teste, eu fiz isto de propósito, para ver se vocês como coaches ficavam assim assustadiços. E passaram, summa cum laude, porque o modo como nós reagimos ao imprevisto diz muito, quer sobre o nosso estado de alma, quer sobre a nossa formação. Quer dizer, nós somos um pouco como, por exemplo, no verão, o tempo está geralmente bom. Obrigado. Isto é verde como o Sporting, que vai dar azar. Bom, pronto, mas no verão, não faz mal, mas no verão o tempo está, em princípio, geralmente bom. Portanto, o verão, em princípio, está sempre sol, não é? Mas há dias de chuva. O inverno é o oposto. Em princípio faz frio, ou pelo menos antigamente fazia, mas pontualmente há dias de sol. E aqui é muito um pouco como é que são as nossas vidas. Se nós somos, na maior parte do tempo, pessoas bem dispostas e que não se irritam, com pontuais momentos de aguaceiros, ou se pelo contrário nós somos pessoas irritadiças, com momentos pontuais em que deixamos de o ser. E isto, no fundo, define-nos, e para mim é muito o cruzamento entre as nossas leituras, as nossas experiências teóricas, de ler, ver filmes, músicas que gostamos, a nossa experiência de vida e aquilo que nós somos naquele momento. A investigação na psicologia tem validado imenso isso, que existe uma espécie de um baseline, ou de uma linha condutora, na escala de felicidade ou na escala de bem-estar. Por exemplo, imaginemos numa hipotética escala de 0 a 10 e eu estou no 7. E pode-me acontecer uma coisa terrível, uma desgraça, e momentaneamente eu vou para o 3 ou para o 4, fico triste, fico deprimido ou fico chocado, mas rapidamente, num espaço de minutos, horas ou dias, eu vou voltar para o meu baseline. Depois no dia a seguir ganho o Euromilhões e fico contentíssimo e acho que a vida agora vai ser fenomenal e vou para o 10, mas ao fim de 2 ou 3 dias volto outra vez para o 7. E parece que este baseline é bastante persistente.
E muito do nosso trabalho de desenvolvimento pessoal deveria ser não para alterar fundamentalmente as circunstâncias e ir atrás desses grandes ganhos, mas para afetar este baseline, para nós aprendermos a estar bem independentemente das circunstâncias. Mas então, isso para mim o que tu disseste é muito interessante, porque é precisamente um drama. Eu tenho vários modelos na vida, nós temos os nossos heróis, e eu tenho na minha vida, tinha duas tias. Uma tia que era muito querida, mas um bocadinho fútil, e que cheia de anéis, cheia de joias, e que bastava partir uma unha para ela ficar, eu estou tão mal. Ela gostava muito de se gabar das doenças, gabava-se das joias e das doenças. E como num poema do Albert Pimenta, tenho um temor e um anel. Tenho 2 temores e 2 anéis. Tenho 3 temores e anéis. E a certa altura os versos vão por ali, sempre repetindo, sempre aumentando. Tenho 12 temores e 2 anéis e não me quero gabar mais. É muito bem agarrada essa coisa também nossa. E eu, em contrapartida, tinha outra tia, eram 2 irmãs, que aos 14 caiu de uma árvore, ficou tetraplégica. E até à morte, com 67 anos, ela não se levantou da cama. Saía uma vez por ano, em Soure, ao pé de Coimbra. Ela ia ver, lá traziam, era uma coisa terrível, trazê-lo do primeiro andar, e lá ia ver as festas da vila. Mas essa minha tia, que eu só conheci quando ela já tinha 40 e tal anos, 50 anos, era criança, quando ia visitá-la, ela e a minha avó, nas férias, eu nunca a vi senão bem disposta. E tinha uma paleta de possibilidades, de experiências riquíssima. Ela ria, ela contava piadas, ela contava histórias. Ela era autónoma. A tia rica nunca trabalhou. Casou pai. Mas esta tia, pelo contrário, ela usava, não tinha as pernas, mas usava as mãos e fazia tricôs e fazia camisolas, e toda a gente encomendava coisas, tinha um jeito enorme, e era super divertida. É óbvio que eu soube, depois de crescer, que ela não era assim, se calhar, tão divertida, e que grande parte da sua vida era sofrimento. Portanto, isto não é um elogio que querem ser felizes, sejam tetraplégicos. Não, o que é um pouco, penso que parecido com o que estás a dizer, que há pessoas que construíram o seu nível 0 é um bocadinho ao nível de um nível 3 de outras pessoas. Certo. E há pessoas cujo nível 7 fica perto do nível 0. Certo. Isto nota-se muito quando nós comparamos assim países do terceiro mundo com Portugal. Nós somos um dos países mais prósperos do mundo, não só mais democráticos, mas também mais prósperos. Mais uma vez, não é por nós estarmos bem, é porque há muitos a descerem no ranking, e a grande velocidade, com guerras, com essas coisas todas. Mas há um grau de queixas no primeiro mundo, há um grau de picuinhice, muitas vezes. Há pessoas que quando perdem o autocarro dizem: porquê é que isto me acontece a mim? E quando há sítios onde as pessoas dizem: 3 dias que não temos água, mas com sorte amanhã vamos ter água. Portanto, há uma capacidade, há um talento neste momento que nós temos no nosso mundo, no nosso primeiro mundo, para sermos infelizes, que é genial. Faz lembrar-me, há um vídeo, não sei se conheces, Rui, um vídeo genial onde colocaram pessoas em países do terceiro mundo, homens, mulheres, jovens, pessoas de várias idades, a falarem como se tivessem problemas de primeiro mundo. Ou seja, por exemplo, vês uma criança sem roupa a dizer: não há Wi-Fi. Detesto quando o Wi-Fi está lento, ou detesto quando não tenho, quando o cabo do carregador não é suficientemente longo e eu já não posso deitar como gosto. E nós perdemos um bocadinho, às vezes, a noção do privilégio que é ter certos problemas. Mas e acima de tudo, cá está, aquilo que nos faz fascistas é a rapidez com que a frustração nos transforma em monstros. Somos todos humanos, ninguém é monstro, mas podemos fazer monstruosidades. É um dos talentos humanos. E podemos ser cruéis, podemos ser mesquinhos, podemos ser raivosos. Uma vez, uma amiga minha, eu cada vez mais uso a memória. Não, esta não era ex-namorada, esta era uma chata do caraças. Ainda é minha amiga, mas
ela lembra-me que ela tinha sempre uma espécie de inveja das pessoas, um ressentimento. E uma vez recebeu uma herança boa, uns prédios. Eu nunca recebi prédios, quer dizer, portanto, não estava no meu horizonte de expectativas. Ninguém na minha família tinha propriedades. E ela uma vez recebeu uma tia qualquer que morreu e que lhe deixou qualquer coisa, e ela disse: finalmente vou tirar alguma coisa. Mas o tom dela espantou-me. Tínhamos 20 e tal anos, éramos colegas de faculdade. O tom dela espantou-me porque era um tom não de felicidade, não de tristeza por a tia ter morrido e ter sido generosa e deixado prédios e herança para ela e essas coisas todas boas, mas porque finalmente ela ia ser vingada. Uma espécie e muitos portugueses que não leram o meu manual do bom fascista, mas que vão ler agora, mas que espero que vão ler, porque protege uma coisa, porque agora posso fazer o sales pitch agora, claro. Que é caro amigo português, cara portuguesa, caros amigos portugueses, imagine que um dia destes você vai receber o Euromilhões e vai receber aqueles 300 milhões todos, aquele dinheiro todo. Se você não tiver lido o meu manual, infelizmente é capaz de, porque você é uma pessoa um bocadinho assim fechadita e ficou viciada em ser maltratada e reage mal quando lhe batem no carro, reage mal quando chove, reage mal a tudo, você vai ficar contente no primeiro momento e no dia seguinte vai ficar completamente infeliz. Porque não é o Euromilhões, você só recebeu 299 milhões e no outro dia em Espanha saiu o Euromilhões por 310 milhões. E você vai ficar furioso porque alguém recebeu mais do que você. Se ler o meu manual do bom fascista, você vai ficar contente. E vai reparar que com esse dinheirinho todo pode ir comer a vários sítios simpáticos, pode comprar o carro que quiser e até pode ter um prazer enorme, que eu adorava ser milionário para isso, para poder bater com o carro, tipo carrinhos de choque, nos tipos que estão a irritar-me assim no IC19, no meio da coisa, aqueles que saem fora da fila, e depois eles saem cá para fora e o saco do molho de notas e digo, pago com todo o prazer. Eu, ao ler o livro, eu também posso fazer aqui um sales pitch em relação a este livro, porque eu acho que este livro é serviço público nos dias que correm. Acho que é muito importante. Acho que eu fui concebido logo a seguir ao 25 de Abril. Portanto, nasci uns 10 meses, 11 meses depois do 25 de Abril. E o meu pai tinha estado preso, foi libertado nesse dia. Portanto, eu claro que ainda carrego até, biologicamente, essa experiência, não é? E quando eu era pequeno ouvia falar muito sobre isto e lia e sentia muito interessado. Mas eu falo com muitos jovens, mais jovens do que eu, que não entendem, não sabem, não estudaram. Isto são histórias muito afastadas. E têm muita dificuldade em fazer aquilo que para mim parece mais óbvio, que é ver coisas do agora, acontecimentos do nosso dia-a-dia, posições que são tomadas ou conversas que são tidas e observar, ok, isto estão aqui as raízes de eventos passados, não é? E que podem germinar outra vez da mesma forma. Eles não conseguem ver isso, porque não têm essas referências. E eu acho que é importante o ler, o aprender, debruçar-me sobre isto, para estar mais atento. Eu acho, e aí o humor, eu acho o humor muito importante, porque o humor traz eventualmente a outra pessoa que discorda de ti para o teu lado. Portanto, nem sempre funciona, claro, mas muitas vezes funciona, porque e o humor é muito importante, voltando à má língua, que era uma das coisas, das marcas daquele programa, era que as pessoas percebiam que nós não nos punhamos acima delas. Era um programa sueco, pensando bem. Era um programa que tratava por toda a gente. E isso era muito bom, porque às vezes, quando alguém tenta fazer programas semelhantes, a certa altura as pessoas que estão a ver dizem, não, estes gajos já são melhores que nós. E isso é muito importante, que é não estar acima. E a memória é um pouco isso, a experiência é um pouco isso, é que o humor ajuda-nos a compreender e ajuda-nos a lidar com isso. E o humor, muitas vezes, é uma forma de autodefesa contra as chatices. Eu não consigo ter sempre graça. Digo graça para mim próprio. Que é a pessoa com que eu tenho que viver. Eu não consigo sempre usar o humor para dar a volta às situações. Mas consigo vezes suficientes. E
há muito poucas situações em que eu não consigo ver o lado engraçado. Ou seja, há situações da vida que nós sabemos todas que não há volta a dar, e aí há um emudecimento. E há mesmo uma surpresa e um espanto e tudo mais. Mas na maior parte das coisas, o lidar, o ajudar a compreender, o humor é uma outra forma de memória. É uma forma também de aproximação à memória. E nisso tu tens um privilégio, quer dizer, o azar do teu pai, que foi ter sido preso, foi o teu benefício, porque transmitiu-te uma experiência que tu tens como experiência real. O meu avô, que está aqui nesta fotografia, aqui no avô, tinha um rastro na cabeça, é uma fotografia real. O meu avô levou-me, está no final, no pós-fácil, o meu avô levou-me eu vivia com ele, ele levou-me à Feira do Livro, e na Feira do Livro estávamos a ver os livros. Eu tinha 7 anos e o meu avô tinha 70, algo assim, e de repente houve um fotógrafo do Diário Popular que nos viu e disse: esta é a foto certa, este é o clichê certo para pôr amanhã na primeira página a anunciar a Feira do Livro. E então ele pôs essa legenda que é duas gerações, uma só fascinação, um livro. Acho que era 2 etapas da vida, uma só fascinação, um livro. Esta é a foto mais querida que eu tenho, e este meu avô esteve preso em 38. E carregou o meu tio e a minha mãe, filhos do meu avô, ficaram... Eu vi-os, eles tinham já quase 80 anos, e estávamos a almoçar, porque, quer dizer, a minha mãe e o meu tio moravam na mesma rua, etc, etc. E um dia, eu ia sempre lá almoçar ao sábado, e um dia estávamos lá a almoçar. Como nós éramos pessoas antigamente, a minha mãe, mesmo com 80 anos, era ela que estava a servir o almoço. Não se pode contestar isso. A minha mãe, aos 87, eu ia de férias comigo e eu dizia: mãe, senta-te, o que é que está a fazer? Ela: estou à espera que vocês acabem de comer para vos levar os pratos. Eu dizia: mãe, tu estás aqui para te divertires, para fazer férias, senta-te sossegada, nós depois lavamos nós próprios os pratos. E a minha mãe ficava furiosa a dizer: já não serve para nada. Portanto, não se pode, como a vocação, não se pode mudar a natureza. Portanto, era um contexto machista, mas não há forma. Portanto, o meu tio ler o jornal, eu sentado também, e a minha mãe a servir-nos. E tinham os dois à volta de 80, 81, algo assim, e começaram uma discussão. E a discussão tinha por tema: quando é que o paizinho foi preso? E, de repente, eles tinham... Minha mãe teria 81, o meu tio teria 79, e o meu tio disse: o paizinho foi preso. Quando foi preso, tu tinhas 13 e eu tinha 12, não foi? E a minha mãe disse: não. Quando o paizinho foi preso, eu tinha 11, tu tinhas 10. E o meu tio: não. Quando o paizinho foi preso, tu tinhas 13, eu tinha 12. E andaram por ali, os dois tinham razão na verdade, ou seja, não tinham razão na data, mas tinham razão na extensão de tempo. E o que é espantoso é que eu fiquei ali tipo ping-pong, tipo tac. E foi para mim a evidência clara, foi uma evidência clara de como aquelas 2 pessoas que me tocaram nunca passaram dos 10, 11 anos. Ficaram cristalizadas como bonecos dentro daquelas coisas que se abana e faz neve, não é? E eu estava a perceber, foi para mim, digamos, a ilustração mais forte que eu já tive do mal que o fascismo faz à condição humana. E isto é uma coisa que me traumatizou. Portanto, como é que uma pessoa, filha de traumatizados, pode ser uma pessoa normal? Eu não sou uma pessoa normal, tu também não. Mas vê a tua anormalidade também como um privilégio. E é o privilégio da história. Agora eu estou cheio de medo. A própria Mutti, a mãezinha, a Merkel, Angela Merkel, está também cheia de medo, porque é alemã, que é as últimas pessoas, os últimos sobreviventes de Auschwitz vão morrer, é a lei da vida, e quem é que vai ficar cá para contar a história? Então, esse medo é... Tu sentes-te pessimista em relação aos nossos próximos tempos, enquanto
Eu sou um otimista informado. Se tu quiseres chamar pessimista a isso, não. Eu não... Há uma forma de ser pessimista ao futuro, que é, aliás, que é o que provoca atos falhados, tipo partir o copo, que é, eu vou partir algo hoje, eu tenho a certeza que vou partir algo hoje, que é começares a criar a tua própria desgraça. Certo. E isto é uma anedota. Eu uma vez escrevi esta história, assim, perdi um microconto para o Brasil e o filo, que era isto, que era, a mãe diz à filha, filha, não case com aquele homem que ele vai fazer você infeliz. E passados 30 anos, a filha divorciou-se e a mãe disse, viu? Eu não avisei. Há aqui as pessoas que provocam o próprio desgraça, é uma das coisas óbvias, e portanto eu não quero dizer, olha, vem o lobo, portanto vem o lobo. Há dois riscos com o lobo. Primeiro é uma pessoa avisar o lobo e a certa altura estar a chamá-lo. Há quem te diga, então vocês estão a falar tanto em fascismo, por isso é que agora vem aí. Foram vocês a que o chamaram. Essas pessoas também cumprem o princípio fascista, que é o silêncio é de ouro. Certo. Não fales dos problemas e eles não existirão. Se estiveres constipado, pensa que não estás constipado. Não é assim que funciona. Portanto, nem sempre enfiarmos a cabeça na areia, como as avestruzes fazem, na imaginação doentia dos humanos, porque os únicos seres que enfiam a cabeça na areia são os humanos. As coitadas das avestruzes não fazem isso. Quando entram em pânico, fogem, porque não são estúpidas, não são humanas. Às vezes enfiam a cabeça à procura de um verbo, à procura de comida, mas, portanto, é um mito. Mas simplesmente isso, é lidar, quer dizer, esse é o risco. Primeiro é o chamar a coisa. E o outro é o de repente, tantas vezes uma pessoa chama lobo, que quando o lobo vem, como na história do Pedro e o Lobo, já ninguém acredita. Portanto, é preciso... São dois riscos. São dois riscos. Agora, o risco maior é se esquecermos o que aconteceu, se esquecermos os erros cometidos, voltaremos a repeti-los. Esse é um princípio óbvio. E eu tenho um jogo que eu faço nas minhas aulas às vezes, que se calhar vocês fazem, que é o jogo dos 9 pontos. E o jogo dos 9 pontos, não fui eu que o inventei, é um desses jogos lógicos, que é simplesmente passe por estes 9 pontos, que formam mais ou menos assim a figura de um quadrado, passe por estes 9 pontos com 4 segmentos de reta, sem levantar a caneta. E depois os meus alunos ficam ali uns minutos, assim, uma meia hora ali às voltas, e eu depois no fim vou dar notas. Digamos que tenho uma turma com 20, e eu, consoante o que eles fizeram, eu vou dar notas. E geralmente todos erram. Isto às vezes aparecem uns génios que fazem logo a primeira e eu percebo que eles ouviram. Já conhecia. E depois eu pergunto, tu já conhecias o truque? Não. Epá, e eu em vez, eles são parvos, porque em vez de me convencerem que são geniais, convencem-me que são mentirosos. Portanto, muitos anos a virar frangos, não é? Mas então eu vou dar notas, não em função de ter feito certo, porque todos fizeram errado no princípio, ninguém é certo à primeira. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de organização espacial, o teste, mas consoante o modo como erram. Nós, é como uma lição da vida, vocês vão morrer. Lamento, é um spoiler, mas vocês vão morrer. Agora, como vivem é que tem alguma importância. Se de repente vierem um tsunami, nós vamos provavelmente ser apanhados no tsunami, mas como reagimos... É diferente. E se fomos espertos suficientes para comprar uma casa numa colina. Se nós tivermos, por exemplo, eu tenho um conflito em casa que é, eu compro sempre latas de atum para o caso de um tsunami, para o caso de uma hecatombe, para o caso que foi qualquer coisa. E aí a minha mulher, que é uma chata, sou doutor juiz, este é um argumento para divórcio, a minha mulher, que é uma chata, volta e meia, pega nas latas de atum que duram até 2025 ou 2027 e faz uma comida com elas. E não compreende, porque acha que eu sou paranoico, que eu queira ter latas de atum. Eu quero ter 3 latas de atum em casa, um pacote de arroz e um bidão com 5 litros de água. Isto chega para 12 dias, que é o máximo, segundo todos os livros, que dura a parte crítica de uma crise. Por exemplo, neste momento isto é bom, este podcast é intemporal, mas nós estamos a fazê-lo num tempo que é quando há uma epidemia, uma pandemia, não sei quanto, tipo o coronavírus, em que as pessoas estão fechadas em casa e em que as lojas fecharam, de
facto, há uma vantagem de quem se preparou um bocadinho Sério. e de quem não se preparou. Quem tinha 5 litros de água em casa, se calhar já os gastou, mas tem, apesar de tudo, lida melhor. E aí nós sabemos que temos que ser um bocado de formiga, temos que ser um bocado de cigarra. Portanto, lidar não é a questão de estar com medo, mas é a questão de estar preparado. Eu sou um otimista informado. Acho que o mundo vai sempre melhorar. Por outro lado, é bom ter uma visão periférica e aqui o meu princípio é sempre este, que é, eu quando vou de Lisboa ao Algarve no meu carro imaginário, mas às vezes alugo um carro, eu ponho o cinto. E haverá pessoas que dizem, então pões o cinto porque estás a planear ter um acidente? Não. Eu não quero ter um acidente e quase certeza não vou tê-lo. Mas o cinto de segurança melhora logo a nossa qualidade de vida em caso de acidente. Portanto, neste caso é um pouco isso. O sabermos história, o lermos livros, o contarmos histórias, o termos memória do passado, o termos memória de alguns sinais, isso é... Esse buffer, né? Isso é muito importante. Eu, por exemplo, para uma história verdadeira, que para mim é muito importante mesmo, é verdadeira, eu li. Portanto, o que eu vou contar é uma história que eu já contei noutros sítios, mas que eu li. Portanto, não estou a inventar nada disto. Estou apenas a distorcer um bocado com a memória. Quando foi há 10 anos o tsunami lá na Ásia, na Indonésia ou no Bali, ou seja lá o que for, morreram milhares de pessoas, foram 10 mil pessoas que morreram. Muitos suecos. Foi uma coisa, olha, não fossem ricos e não fossem fazer férias para lá. Portanto, quer dizer, não havia lá muitos portugueses, pois não. Não havia lá nenhum hondurenho, pois não. Quer dizer, portanto, é isto. Ou seja, nunca sejam nem muito ricos nem muito pobres. Porque se forem ricos, vão para o sítio rico e depois acontece uma hecatombe. Se forem muito pobres, vão também para o sítio rico trabalhar como escravos e acontece uma hecatombe. Portanto, devem ter morrido muitos filipinos, devem ter morrido muitas pessoas daqueles povos que os ricos se habituam a considerar como naturalmente inferiores. Eu, quando fui à França, muitas vezes dizia-me, sim, a minha porteira, a minha criada é portuguesa. Ao princípio irritava-me. E depois eu disse, não, a estupidez é deles. A estupidez é deles em terem o preconceito de que há raças e grupos étnicos cujo destino é serem criados. Mas então, o que aconteceu foi isto. Uma jovem inglesa, com 11 anos, ela salvou centenas de pessoas naquela praia. E porquê? É uma conjunção de milagres. Primeiro milagre, o professor de Biologia tinha dado na aula, falado dos sinais do tsunami e tudo mais. Segundo milagre, ela tinha estado atenta. Terceiro milagre, ela naquele momento aplicou a teoria do que tinha aprendido na aula, aplicou na prática. Que é o sonho de todos nós, é o coaching por definição. Ela aplicou na prática e lembrou-se das aulas e disse, estou a ler estes sinais, a água está a borbulhar, aquilo está ali, está a ver isto, está a ver aquilo, e ela disse, isto deve ser um tsunami, deve vir aí uma onda gigante. Quarto milagre, ela avisou os pais. Portanto, não teve medo de falar com os pais, provavelmente tratava-os por tu. Quinto milagre, não espero não me estar a enganar nas contas, quinto milagre, os pais escutaram-na. Ainda bem que não eram pais portugueses. Senão diziam, está calada Maria Ernesta, come mas é o teu pastel de bacalhau. É estúpida esta miúda, que é uma coisa muito portuguesa também. Quando há uma coisa que nós não entendemos, dizemos é uma estupidez. Lembro de uma colega minha de liceu que num teste de matemática, ela não estava a perceber nada e ela disse, isto é uma estupidez. E eu disse-me dizer, filha, não é bem assim. Mas é um pouco isto, quer dizer, nós temos uma das coisas portuguesas más é o ódio ao prazer de aprender. Há uma desconfiança do prazer de aprender de que já o Essa falava nos maias. Mas então, sexto milagre, os pais não só acreditaram na rapariga, não só a miúda comunicou aos pais, não só a miúda aplicou a teoria à prática, não só a miúda tinha estado atenta às aulas, não só o professor de Biologia tinha estado atento às aulas, tinha ensinado aquilo, mas também começaram a partilhar, a ser altruístas, a não ser egoístas, e em vez de se safarem só eles, começaram a tentar safar todas as outras pessoas que estavam na praia. E foram centenas de pessoas salvas por aquela miúda. Agora ela tem 20 e tal anos e se calhar aquele foi um momento fundamental da vida dela. Não é uma Shirley Temple, mas é melhor. É uma miúda que pode ser egoísta o resto da vida,
pode passar à frente, à frente na fila, toda a gente já fez o bem. Porque estava atenta e preparada. E preparada Olha, eu gostei muito, Rui, das metáforas com que respondeste aqui à minha provocação sobre o pessimismo. Foram mesmo úteis para mim. Obrigado. E espero daqui a algum tempo poder também classificar-me como otimista informado. Eu queria pegar aqui, mas no início da conversa disseste assim muito rápido, como no Zen, que eu gosto muito. Sim. Fala mais sobre isso. Bom, eu gosto, eu fiz Karatê durante muitos anos, cheguei a ser presidente de um clube de Karatê, ali perto do Casal Ventoso, muito jovens, há uns tempos fui a um café ali em Cacilhas e encontraram lá um rapaz que era cinto azul, quando lá estava, fez o cinto azul com o exame comigo, e eu gosto muito, sempre gostei muito de tudo, ou seja, por definição eu sou um omnívoro, interessa-me tudo que seja leitura, conhecimento, etc, interessa-me, não por eu ser uma pessoa muito culta, mas porque tenho essa disponibilidade infantil. O prazer de aprender, que estavas a falar. E eu lembro, quando era adolescente, li muitos livros sobre psicoterapia de grupo e essas coisas, uma coleção qualquer, já não me lembro aí, com capas brancas e depois cores assim, do arco-íris na capa. Eu li muitos livros sobre isso, porque me interessavam essas questões, e li também muitos livros sobre filosofia zen, também li muitos livros, o livro do taoísmo, e gosto muito, por exemplo, quando vi os filmes do Bruce Lee, aprendi muito com os filmes do Bruce Lee, porque o Bruce Lee não era parvo. O Bruce Lee aplicava nos seus filmes as teorias faladas ou mostradas, com aqueles gestos, precisamente da sabedoria tradicional. E uma das coisas mais engraçadas do taoísmo, por exemplo, é a fluidez, ser fluido. Não tenhas forma. Portanto, se nós não tivermos forma, somos imprevisíveis. Exato. E eu vejo que o meu discípulo, Cristiano Ronaldo, aplica isso, ainda hoje aos 35 anos, ele aplica isso, que é, como é que o que é a finta, por definição? A finta é fazermos algo que não é previsível. Porque o nosso adversário, sobretudo àquele nível de competição, é excelente no que faz. E o que é extraordinário é isso. Nós, por isso é que vemos às vezes jogadores que são maravilhosos a jogar contra pequenas equipas, e quando chegam às grandes equipas são anulados, porque não são tão bons como isso. Não conseguem ser espontâneos, nem fluidos, nem tão inteligentes. Há uns tempos, já que falei no Cristiano Ronaldo, há uma imagem que é deste ano, que é maravilhosa, que é ele saltar os tais 2,15 m. Ali não há só uma proeza acrobática, que é o corpo dele, que ele trabalhou aquele corpo. Há muita gente que diz, o Cristiano é só trabalho, eu queria o genial. Isso é de uma estupidez abrupta, porque o trabalho é que é gênio. As pessoas viram um dia um filme sobre o Mozart, em que no filme o Mozart faz tudo à primeira, e passaram a ter uma ideia de que o preguiçoso é que é genial. E depois dizem, o Ronaldo marca aqueles livros porque trabalhou, assim também eu. Então trabalhem e sejam geniais. Mas ali o que há é uma visão e uma esperança. Há um otimismo informado por parte do Ronaldo, porque a foto é muito bonita, está disponível no Google, que é, os outros jogadores todos, ninguém está a ir à bola. Uns nem sequer sabem onde é que a bola cai. E são extraordinários. É tudo são todos super campeões, são todos milionários de calções, mas o único ali que calcula que a bola vai parar na trajetória dele, portanto ele começa a saltar antes da bola chegar, a velocidade que ele faz, e ali nós notamos que ali há um Leonardo da Vinci, por contraste, porque os outros são todos muito bons e nenhum faz puta ideia onde é que a bola vai parar. Portanto, essa é a diferença de gênio, porque os outros são mesmo muito bons. E isso, para mim, é fundamental que eu aprendi. Uma das histórias do Zen, do taoísmo, é esta ideia de fluidez. A ideia de que ser fluido é melhor do que ser rígido. O Bruce Lee dizia, be like water. Parecia estar a dizer uma coisa dele, mas não estava a dizer uma coisa com milhares de anos
Sabedoria. Mas o Muhammad Ali, que também era um homem não muito lido, era bastante ignorante, mas o Muhammad Ali também chegou aí, porque era também genial, intuitivamente, quando ele dizia dança como uma borboleta e ferroa como uma abelha. Portanto, como um ferrão, como um zangão. Portanto, toda a ideia de fluidez, nós podemos chegar a Deus, o que quer que chamamos Deus, à sabedoria, à iluminação, à felicidade, ao amor cósmico, o que quer que nós queiramos chamar, podemos chegar de muitas maneiras. Uma das maneiras é tendo um corpo inteligente. A outra das maneiras é tendo uma cabeça inteligente. Mas as duas coisas são juntas. O corpo pensa e a cabeça sente. Nós sabemos isso hoje. O Camões já sabia há 500 anos. O Adamásio agora veio provar, porque a ciência é sempre mais lenta do que a poesia. Mas este conto zen, muito engraçado, que é simplesmente isto. 2 monges vão para uma floresta e a certa altura, um monge mais velho e um monge mais novo, e a certa altura encontram no meio da floresta uma donzela muito bem vestida com roupas ricas, que está à beira de um riacho, e ela faz aquela, muito coqueta, e ela diz: por favor, ajudem-me a atravessar o riacho, eu não consigo, sou uma pobre donzela. E é muito bonita mesmo. Agora imaginem o que é uma mulher muito bonita para vocês. E o monge mais jovem, que é um fanático, que é zeloso, é um zelota, nem olha, porque nem ouve, porque o monge sério não tem ouvidos. E, portanto, ele quer conseguir. Mas ela continua a pedir ajuda, com a sua voz de líquor doce, e a certa altura o monge mais velho suspira, arregaça os braços, arregaça as mangas do lado das vestes, chega ao pé dela, pega nela ao colo e atravessa o riacho com ela ao colo. Que o riacho chega-lhe pela cintura, portanto ele molha as vestes, e o riacho são só 3, 4 metros. E pronto, e pôs-a do outro lado. E ela fica muito grata, dá muito beijinhos no ar, muito obrigado, e os monges continuam. Continuam mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 horas. Ao fim de 5 horas e para aí uns 20 km, o monge mais novo, que entretanto esteve a encher a sua indignação, zeloso, não aguenta mais e desabafa e diz: tu cometeste um pecado horrível, o pior dos pecados, tocaste uma mulher, carregaste aquela mulher, foi horrível, blá 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 blá, vou contar isto ao chefe do convento e não sei quantos. E aí o outro encolhe os ombros e diz: ó filho, eu carreguei a 3 metros, tu andas a carregá-la há quantas horas? Isto é a minha lição para todos os que nos estejam a ouvir, que é: sejam infiéis. É pá, a sério, pronto, dê uma voltinha por fora, tiram isso do sistema e só há crime se forem apanhados. Portanto, tentem não ser apanhados, vão para um motel discreto, daqui a pouco vai passar aqui no rodapé um que eu tenho patrocínio. É muito melhor do que sonhar, ter fantasias com enganar outra pessoa e depois morrer estúpido. E aí é que muitas vezes eu acho que o marido que mata a mulher vem porque esteve ali a carregar uma estupidez. Tem um ressentimento. Tem um ressentimento muito grande. E eu tenho um conto que é uma versão deste conto zen, o que nós quisermos, que eu estou muito orgulhoso, que se chama Amor Próprio. E este conto tem uma versão hetero e tem uma versão gay. E é simples, eu fiz o conto na versão hetero, assim, porque foi o que saiu, mas um dia um amigo meu, um grande amigo meu, perguntou-me se eu não me importava de fazer um conto para uma revista gay que ia ser publicada, e eu, por amizade, eu disse claro que sim. E então o que eu fiz foi, em vez de fazer uma coisa nova que dava muito trabalho e que nunca sabemos se sai bem, há pessoas que às vezes dizem: pode fazer um conto, pode ser curto. Curto dá mais trabalho. Quanto mais curto, mais difícil. Uma coisa boa. Agora, curto e mau, qualquer pessoa consegue fazer. Então, o que eu fiz foi peguei naquele conto e mudei um pouco os protagonistas e a história, e eu acho que ficou uma história muito bonita. Conto? Claro. Então, claro. É muito simples. Tem sempre uma página. Era uma vez um homem que tinha às vezes tinha tensões, que estava dentro do armário, que o dentro do armário é muito aquela coisa das frustrações, o estarmos num emprego que não gostamos, o estarmos a viver com uma pessoa que não gostamos. Ele tinha aquelas pulsões,
Mas ele era muito católico e, portanto, dizia não posso ceder, e tentou. E tanto tentou controlar aquelas tensões, que era pecado, era uma coisa feia, era uma coisa que não se faz, tanto conseguiu reprimir que ele acabou por... apaixonou-se por uma mulher e casou com ela. E casou na igreja, como se deve casar. E pronto, e foram felizes e até tiveram filhos. Só que um dia ele foi em viagem de negócios, chega a um hotel, está sozinho no bar e é um fulano bonitão, assim, um casaco daqueles porreiros, assim, um tipo que se senta ao lado dele e conversa, e o outro indivíduo começa ali, toca-lhe na mão e ele sente ali uma coisa elétrica, assim, aquilo, e aquele momento de sedução, e o outro diz: olha, eu também estou aqui no hotel, tu estás em negócio, também estou em negócios, não queres vir até ao meu quarto? E ele sente-se mesmo tentado a ir, mas quando vai para o seu próprio quarto, ele hesita. O outro disse: olha, o meu quarto é o 408, mas ele fica ali e suspira. Foi tomar um duche frio e conseguiu aguentar. Conseguiu controlar-se, a pulsão passou, voltou para casa e pronto. Passados muitos anos, ele volta a fazer uma viagem de negócios e volta a ter uma tentação. Desta vez já não é com tipo moreno, é com tipo louro, mas é a mesma coisa. E ele lá consegue mais uma vez resistir com muita força, porque tem que ser fiel à mulher, porque aquilo é pecado, porque uma pessoa não deve dormir com pessoas do mesmo sexo, blá, 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 blá. Toma um duche frio e também já é mais fácil resistir, porque com o tempo ele vai ficando mais velho. É muito fácil resistir à libido quando já não a temos. E a certa altura os anos passam e, portanto, aquilo acalma e tudo mais. Um dia a mulher tem uma doença grave e vai para o hospital, vamos supor uma doença qualquer grave, mortal, e ela está no hospital e diz-lhe: querido, estiveste sempre ao meu lado, tenho um par de coisas a confessar-te. E de repente ela diz: olha, lembras-te daquela vez há muitos anos em que tu foste numa viagem de negócios? Olha, pá, lembras-te daquela vizinha do terceiro, pá, que tu dizias que estava sempre a pôr-se cá em casa, que ela queria ir para a cama contigo? Sim. Como é que ela se chamava? Chamava-se Madalena? Pois, era mais ou menos isso, já não me lembro bem. Pois, olha, não era contigo que ela queria ir para a cama. Epá, e fomos para a cama e pronto. Mas olha, pronto. E lembras-te de mais uns anos, quando foste fazer outra viagem de negócios? Olha, também aí, veio cá a carteira e não sei quantos e tal e tudo mais. Mas foi apenas corpo, eu amar-te-ia para sempre. Portanto, foram coisas que passaram. Agora já terei isto do peito. E a frase final é: e ele ficou naquele momento a olhar para ela e depois olhou para o vazio. Para o vazio. E isso é que eu acho que é a grande frustração. Por isso, a sério, não sei se vocês fazem coach para pessoas demasiado fiéis, mas eu aconselho isso, porque, a sério, eu acho mesmo que às vezes, acho que nós devemos ser leais a outra pessoa e devemos ser felizes. Agora, estarmos a reprimir-nos, às vezes é pior a emenda que o soneto. Ou seja, às vezes acabamos por carregar por mais quilómetros aquilo. E isto do sair do armário, que é aplicado à homossexualidade, não é? Sai do armário. Na verdade, nós temos muitos armários na nossa vida. Tantos armários. E o sair do armário é eu pensar que sou uma pessoa que gosto de ser generosa. E, na verdade, não sou. Se calhar mais fosse perceber: olha, pá, Pedro, tu és um idiota egoísta, pá, e aceita isso. A partir do momento em que perceberes que és um idiota egoísta e mesquinho, podes lidar melhor com isso. Por exemplo, eu sei que eu viajo muito, mas sei que não gosto de viajar. Por exemplo, a minha mulher gosta de viajar. Como é que eu sei que ela gosta de viajar e eu não gosto? Porque ela, quando viaja, vai descontraída, sem medo nenhum de perder o avião, sem medo nenhum de esquecer o passaporte, vai sem medo. Adora ir no último minuto e vai à aventura. E quando ela vai, não planeia. Eu entro logo numa angústia total. Portanto, eu faço aquilo que muitos portugueses fazem a si próprios, que é mentem. Eu minto a mim próprio, e é um dos armários que eu tenho, todos nós temos, que é convencer-nos de que gostamos de coisas das quais, na verdade, não gostamos. E depois o nosso corpo reage. Daí vem as úlceras, daí vem as borbulhas, daí vem o sufocar. E isso é sério. Eu tenho um amigo que é um belíssimo escritor e que não tem televisão.
não tem televisão em casa porque um grande escritor não vê televisão, não vê essas porcarias. Epá, e eu, há anos, que lhe ando a dizer, compra uma televisão porque é um entretém. Há ótimos programas, é uma ótima companhia. Tu estás velho. É uma chatice. Epá, é uma ótima companhia ter um televisor em casa. E eu sinto que aquele homem tão inteligente, tão brilhante, está prisioneiro da sua própria autoimagem. Portanto, todos nós sabemos isso, que é, os armários e as gavetas são ótimos porque arrumam o pensamento, arrumam as ideias, arrumam a nossa vida, mas viram kafkianos, viram burocracia quando nos tornamos prisioneiros deles. É um pouco isso, quer dizer, eu não estou cá para servir a roupa, estou cá para servir o meu corpo. E isto tudo começou com a tua pergunta sobre o Zen. Sobre o Zen. E acho que nós estamos já a chegar aqui ao fim e ainda nem falei deste livro do Avô Tem uma Borracha na Cabeça. Queres-nos só falar um bocadinho sobre este livro? Quero. É um livro, eu acho muito bonito, é um livro que tem 2 autobiografias. A minha, porque a história é uma história de experiência feita, como todas as histórias que vale a pena contar, são saber de experiência feito. E depois a Paula de la Cave, ela meteu aí a sua própria família, porque ela prova que com recortes, com uma tesoura, pode ser extremamente criativo. E é uma história que me aconteceu, que acontece a muita gente, que é ter um familiar com demência ou com Alzheimer e ter que lidar com isso. E, a certa altura, eu durante anos, isto é uma história que já terminou há cerca de 5 anos, mas eu andei estes anos todos a tentar encontrar uma forma de falar, e quando quando conheci a Paula, tínhamos feito um livro juntos, eu percebi que ela ia ajudar-me a fazer 2 coisas. A primeira é contar esta história, que eu acho que é interessante. A segunda é permitir-me ser económico. O escritor que eu sou quer escrever menos. Quando eu falo, sou um bocadinho desorganizado e prolixo, mas quando eu escrevo, sou mais contido. E aqui eu tento ser mesmo contido, porque o objetivo de um manual é ser um livro divertido, agradável, que ajude as pessoas a rirem de si mesmas e seja um pouco um mapa, um GPS para a sociedade portuguesa tal como ela está e para os seus riscos. Este livro é mais a ideia de tentar ser um mito. Há bocado tu perguntaste-me sobre o Zen, depois fomos para o Tao, depois fomos para todas as filosofias possíveis. Eu gosto muito da definição de mito. O que é um mito? Isto é uma das muitas definições possíveis. É uma história que dura e dura e dura e começou cheia de pormenores e acabou por, com o tempo, com a transmissão oral, começar a tornar-se uma história que se pode contar em 3 minutos e que é redonda. E a imagem para mim, aqui há bocado falei a água, o ser fluido, não ter forma, não há coisa mais oposta à água que a pedra. Mas uma pedra, quando nós pomos uma pedra num riacho e deixamos lá a pedra durante várias décadas, durante vários séculos, aquela pedra dura vai sendo trabalhada só pela água corrente, pela água e pelo tempo. Água e tempo fazem com que aquela pedra dura e irregular comece a ficar redonda, cada vez mais, e se torne portátil. Nós ainda hoje usamos os mitos gregos. Falamos do complexo de Sísifo, falamos do complexo de Édipo, falamos do mito de Sísifo, que é o símbolo de qualquer pessoa que tenta ajudar os outros, que é nunca conseguimos, mas nunca desistimos. O Sísifo é o primeiro optimista informado. Ele sabe que os deuses o condenaram a não conseguir atingir o objetivo, mas ainda assim tenta sempre. E há um grande coach que morreu há muitos anos, chamado Albert Camus, um grande escritor francês enorme, que tem um ensaio em que ele termina dizendo: temos que imaginar o Sísifo feliz. E aqui eu tentei fazer esta história com a ajuda da Paula, que seja um livro redondo, porque acho que isso é uma história quase portátil, em que está quase reduzido à simplicidade máxima. O grande momento, o objetivo, por exemplo, de qualquer pessoa no caminho para a sabedoria ou no caminho para ser um grande escritor, é que tudo o que nos custou ao longo da vida sai natural, sai fluido.
E aqui este é um conto que eu espero que as pessoas que o leiam, as que têm familiares, as que não tenham, que sintam, que respondam a esta história com a sua própria história. Portanto, há livros que tu lês para leres as palavras, e há livros que têm uma função mais poética, se quisermos assim, que é as palavras são quase botões. Tu carregas num botão e aquilo toca qualquer coisa no teu corpo. Portanto, o meu sonho não é ser escritor, é ser acupuntor. Muito bonito. Olha, Rui, nós temos uma última pergunta para te lançar, mas antes dessa pergunta queria-te agradecer pela generosidade com que te entregaste a esta conversa, porque acho que nos entregaste-nos muitas inspirações e de... Não, só vale a pena brincar a sério. Nós estamos aqui a brincar, mas que seja a sério. Sim. Muitas inspirações que chegaram até aqui com formatos diferentes. Portanto, eu prestei muita atenção e mesmo assim acho que vou ter que depois ouvir outra vez a conversa para beber e beneficiar de todas as coisas que nos entregaste. A última pergunta é a pergunta com que nós fechamos as nossas conversas todas. É o que é que para ti é uma vida mágica? Eu não gosto muito, eu não gosto muito nem da palavra magia, nem da palavra imaginação, que são duas que entram juntas. Sim. Por exemplo, eu acho que quanto mais ligados, quanto mais partimos da nossa experiência, melhor. Portanto, enquanto artista, eu tento dar magia aos leitores, mas tenho que partir da minha experiência, tenho que partir de algo que eu tenha mastigado muito, porque a única possibilidade que tu tens de dar algo de interessante ao mundo é falar de ti. Portanto, uma vida mágica, se nós quisermos assim, eu chamaria outra coisa, uma vida digna, é aquela em que a pessoa primeiro faz já não é mau, menos mal que bem. Portanto, nos tempos que correm, não fazer muito mal já é muito bom. E depois é sempre isso. Eu acho que nós ganhamos, por exemplo, muitas vezes fala-se da BD como sendo bidimensional, o que eu acho errado, porque hoje em dia muita BD é mais tridimensional que muito romance. Mas, de facto, numa vida mágica é aquela em que uma pessoa consegue ter, pela positiva, uma paleta variada de experiências do mundo e consegue sempre ver muitas vezes o outro ponto de vista. Portanto, eu uso muito isso e ensino muitas vezes isso, que é o uso da ironia, que está muitas vezes associado a sarcasmo, mas o sarcasmo é chatear o outro. A ironia é uma coisa mais bonita. A ironia é extremamente económica, que é com o gesto mais simples conseguir atingir o resultado. Voltando ao Bruce Lee, voltando ao judo e ao aikido, que eu gosto muito, que é usar a energia do mundo, seja negativa, seja positiva, e lidar com ela sempre da forma mais otimizada. E, por exemplo, o ideal não é desviar-te completamente, o ideal é desviar-te apenas um bocadinho. E a ironia tem essa coisa que é, por exemplo, isto é um gesto irónico, que é pegar num copo, virá-lo ao contrário. E isto é uma piada clássica, que é o doido olha para isto e diz: este copo é uma parvoíce, porque não tem sítio para meter a água e não tem fundo. E isto é um movimento, este movimento de inversão é um movimento do qual nós não precisamos de inteligência para o aplicar. Basta este modelo. Olha, quando vires uma situação, vira ao contrário. Quando vires um livro, vira ao contrário. Num livro é prático porque geralmente há muita informação importante na contracapa. Faz o pino. Vira ao cinzeiro ao contrário. Faz esse pequeno gesto, quer com o corpo, quer com a cabeça, torna-nos logo mais inteligentes. Porquê? Porque acrescenta logo uma dimensão a um só ponto de vista. Aquilo que eu chamo de fascismo, que é o oposto de uma vida mágica, é o só ver o que está à frente do nosso nariz e presumir que aquilo que nós vemos é automaticamente o que ali há. E a partir deste instrumento, que eu chamaria ironia, que é simplesmente ver uma coisa ao contrário, nós podemos complicar. Portanto, eu posso inverter o copo, mas posso de repente pôr o copo de lado, posso usar o copo como roda, posso fazer o copo para se tirá-lo,
Posso parti-lo? Não vou parti-lo porque já o fiz há bocado. Posso fazer muitas coisas com este objeto. E isso, portanto, mas é a partir desse gesto simples de inteligência do mundo que começa simplesmente com uma inversão, e a partir daí nós podemos lidar com o mundo. Portanto, nós temos... há um livro que eu aconselho a muita gente, foi para mim muito útil quando li, que é o Narciso e Goldmundo, do Hermann Hesse. Adorei esse livro. E que são duas formas de lidar com a vida. O Narciso foi um pouco um convento e foi sempre místico no convento, lidando com a espiritualidade e não vivendo nada. E o Goldmundo foi para o mundo e foi viver o mundo, e às vezes um bocadinho tipo Obelix, um bocadinho burro, mas fez tudo e mais alguma coisa, andou à porrada na taberna, teve namoradas, vomitou, fez 30 por uma linha. E os dois, no fundo, são duas possibilidades extremas, são duas caricaturas. Entre os dois há extremos, há um infinito de possibilidades, mas são duas formas de lidar com o mundo. Ou seja, uma vida mágica é aquela em que nós temos momentos de paz e momentos de guerra. E que os momentos de guerra sejam guerra cómica, guerra entre os sexos, guerra com os colegas, guerra de papelinhos. Mas nós precisamos de uma vida mágica, é uma vida completa. E uma vida que, quando vier a desgraça ou a tragédia, ou a morte ou a perda, depois de chorar um bocadinho, consiga encontrar uma forma feliz. Como é que era a frase do Marcel Camus no fim do Conto do Sísifo? Aluno? Como é que era, Pedro? Temos de imaginar o Sísifo feliz. E isso é o que nós temos, porque a vida vai acabar mal. Isso já sabemos. Agora, nós podemos lidar com isso melhor ou pior. E a nível coletivo, a nível individual, acho que a vida mágica é essa. A nível coletivo, uma comunidade saudável é uma comunidade mágica, é aquela também que faz mais bem do que mal, ou menos mal do que bem, e é aquela que tem um bocadinho o vive e deixa viver. Posso completar com um elogio aos portugueses, feito por um americano. Claro. Há um livro do Martin Cruz Smith, que é um autor de policiais, em que passa-se em Tóquio, no Japão, no tempo do fanatismo, na véspera de Pearl Harbor, do ataque a Pearl Harbor, no auge da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E é uma espécie de Casablanca passado no Japão. E então há o Rick, que é americano, que é um tipo um Fred Bogart. Os jovens já não sabem o que perdem. Mas é assim um tipo cínico. E a certa altura aparece lá uma personagem que é inspirada numa figura real, que é o Schindler nazi, que existiu mesmo. Foi um senhor que era o cônsul da Alemanha nazi na China, em Xangai, e que a certa altura salvou, no meio da guerra, salvou milhares de pessoas. Portanto, foi um homem bom. Pronto, era nazi, mas isso agora não interessa nada, como diria a Teresa Guilherme. E então ele está lá, e eles encontram-se em Tóquio, e a certa altura o alemão, o outro diz: fizeste bem, Helmut, foste um gajo porreiro, ajudaste pessoas. E ele disse: e o que é que vais fazer agora? Agora eu vou para Berlim, e vou para lá com a minha noiva chinesa. E o Rick, o americano cínico, diz-lhe: não vais para Berlim, sabes que o teu Führer não gosta nada de misturas raciais, ainda vos põe aos dois num campo de concentração ou mata sumariamente. E o alemão, idealista, ingênuo, diz: não, o Hitler, o Führer só tem um problema com os judeus, não é com os chineses. Portanto, ele vai compreender que o amor, das Liebe, nós alemães temos muito respeito por das Liebe, e ele vai compreender que o amor é mais forte. E o outro diz: vá lá, por amor da santa, não vais para Berlim. Olha, tenho uma ideia, vai antes para Macau. Macau é portuguesa, os portugueses são neutrais, os portugueses são gente do mundo, não se importam com quem que tu andas a comer, estão-se neste para isso. Estás lá sossegado. Este é o maior elogio. Em inglês é The Portuguese are worldly people. Em francês seria Les Portugais sont des citoyens du monde, gente do mundo. No nosso melhor, nós portugueses somos uma sociedade super saudável, uma sociedade que come jaquinzinhos e bacalhau e come cozida à portuguesa, não pode ser má.
E nós somos, a sério, eu passo a vida a cascar em Portugal, mas cá, quando eu vou lá fora, eu aí viro super patriota. Quer dizer, mas é aquilo, nós somos, em muitos momentos, somos uma sociedade mágica. Porque o que define também uma sociedade mágica é uma sociedade que está fora do tempo. E nós estamos sempre, desde há 800 anos, ou demasiado avançados para o nosso tempo, ou demasiado atrasados. Às vezes as pessoas perguntam-me porque é que eu estou em Portugal. Os portugueses. E dizem, deve ser o sol. Eu digo, não é de todo o sol. É muito, muito, muito mais do que o sol. Se fosse o sol, não teria comprado casa no norte. A tua vida mágica é em Portugal. É mesmo. Olha, que forma tão interessante nós terminarmos esta conversa tão boa, Rui. Muito obrigada. Bem, muito obrigado. Queremos mesmo agradecer-te muito por teres vindo e por teres partilhado tanta coisa connosco. Eu não tenho que pagar o copo, eu tenho. De todo. Faz Muito parte obrigada. da vida E mágica. recomendamos muito a todos os teus livros. Obviamente nós colocamos tudo aqui nas notas deste episódio, onde comprar. Os livros estão disponíveis em qualquer livraria, obviamente. E é isso. E é isso. Obrigado. Obrigada. Obrigado.